Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 11 de janeiro de 2024. Napoleão de Ridley Scott e estreia em meio a burburinhos, parte 2. Veracidade de filme que promete retratar acontecimentos históricos atrai críticas. Épico que traz Joaquim Fênix e no papel principal pode render primeiro Oscar ao diretor de 85 anos. Aqueles que estão no poder só me veem como um bruto. Inapto para cargos mais elevados é a citação destacada no trailer do novo filme de Ridley Scott, Napoleão, que estreia nesta quinta-feira, 23/11, no Brasil. A frase poderia ter sido atribuída a vários políticos do século XXI, mas é sobre um homem que definiu a história europeia no final do século XVIII e início do século XIX. Com Joaquim Fênix e no papel principal, o tão aguardado filme explora as origens de Napoleão Bonaparte, sua ascensão rápida e implacável até sua coroação como imperador da França, sem deixar de lado seu relacionamento com a esposa Joséphine Beauharnais, interpretada por Vanessa Kirby. O filme promete ainda relembrar vários acontecimentos históricos, da decapitação de Maria Antonieta até a Batalha de Waterloo. Mas a veracidade da narrativa de Ridley Scott já atraiu críticas. O historiador e apresentador britânico Dan Snow, por exemplo, já apontou no TikTok algumas incoerências que aparecem no trailer. Napoleão não atirou nas pirâmides, enquanto Maria Antonieta estava com os cabelos bem curtos no momento da sua execução, e Napoleão não estava lá, destacou. O filme é visto através dos olhos de Ridley, afirmou Fênix em entrevista no início do ano, acrescentando que, se alguém deseja realmente entender Napoleão, deveria estudar e ler por conta própria. O fascínio por Napoleão. Em 2014, o historiador e jornalista Andrew Roberts publicou a biografia Napoleão, Uma Vida, em tradução literal, baseada em 33.000 cartas escritas pelo comandante militar francês, que transformam a compreensão sobre seu caráter e motivação. Um conto emocionante sobre um gênio militar e político, afirmou o jornal The Washington Post na época do lançamento do livro. O fascínio por Napoleão segue atual. Em 2019, a casa de leilões francesa Drouot anunciou a venda de 3 cartas de amor escritas por Napoleão entre 1796 e 1804 por 513 mil euros, 2,7 milhões de reais. As cartas foram enviadas à sua esposa, Joséphine de Beauharnais. Ainda não se sabe se o novo filme de Ridley Scott, que foi lançado no Reino Unido na quarta-feira, 22/11, pode lançar tanta luz sobre Napoleão como os livros, documentários e cartas já conhecidos. Mas a produção pode render a Scott, que também dirigiu Blade Runner, Alien, Thelma e Louise, o seu primeiro Oscar. E se algum dia eu ganhar um, direi, já estava mais do que na hora, disse recentemente o diretor de 85 anos. Contam os livros de história que Napoleão Bonaparte ascendeu rapidamente ao poder na França, lutando contra tropas monarquistas, os contra-revolucionários que desejavam derrubar o novo governo republicano. Devido à fraqueza política, o diretório foi derrubado através de um golpe de Estado em novembro de 1799, o 18 de Brumário, de acordo com o calendário revolucionário, quando Napoleão se tornou o primeiro cônsul. Pela psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos, usando o pseudônimo de Irmão X, nos ofereceu o livro Cartas e Crônicas e nos conta que em uma noite de dezembro de 1799, em esferas elevadas, ocorreu um encontro espiritual entre Napoleão, em desdobramento durante o sono, e o espírito de Allan Kardec. Este ali se encontrava para ajudar e orientar Napoleão, pois futuramente viria a reencarnar na França, na cidade de Lyon. Nesse encontro intermediado por mentores,
fica claro que Napoleão estava afastando-se da sua programação espiritual pré-estabelecida, que era propagar os ideais da Revolução Francesa pelos quatro cantos da Europa, estendendo a todos acesso ao conhecimento do Iluminismo e o compêndio do enciclopedismo. Napoleão tinha como principal objetivo lutar contra a tirania dos governos absolutistas que se mantinham hereditariamente nas lideranças dos países, através do uso da força, e valorizar o sacrifício que o povo francês vinha fazendo. Napoleão se deixou arrastar pela vaidade e pelo poder, acabando por reproduzir na França uma forma de governo que ele deveria combater. Alegando conspiração para assassiná-lo e possivelmente um levante monarquista, promoveu um plebiscito. Com grande apoio popular, acabou coroado imperador dos franceses, cerimônia oficiada pelo Papa Pio X na Igreja de Notre-Dame em Paris, em dezembro de 1804. Apesar do desvio da sua programação espiritual inicial, conseguiu a façanha de desdobrar os princípios iluministas dentro e fora da Europa, chegando até o continente americano e influenciando um grande movimento continental de independência política das colônias espanholas e a portuguesa. Essas novas ideias foram extremamente favoráveis para o advento de diversas manifestações espirituais como as Irmãs Fox e os Irmãos Davenport nos Estados Unidos, assim também o fenômeno das mesas girantes na Europa, em particular Paris. Surgiram grandes pesquisadores que, embasados pelos pensamentos visionários do Iluminismo, abriram caminho para as pesquisas de renomados pensadores como William Crookes, um químico e físico britânico, Ernesto Bolzano, professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim e pesquisador espírita italiano, Alexandre Aksakoff, conselheiro de Alexandre I, filósofo e grande pesquisador dos fenômenos espíritas no século XIX. Todos esses homens eruditos foram grandes colaboradores para a divulgação da terceira revelação organizada e codificada por Allan Kardec, na medida em que suas pesquisas legitimaram os argumentos e teorias apresentadas pelo mestre de Lyon na segunda metade do século XIX, não apenas na Europa, mas também nas Américas. Uma boa prova disso foi a grande aceitação popular que ocorreu no Brasil durante o Segundo Reinado, devido à histórica miscigenação das raízes culturais indígenas e africanas. Elas sempre deram ao nosso povo uma visão holística dos fenômenos sobrenaturais, apesar das manifestações contrárias da Igreja. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de janeiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.